Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos aí no horário de darmos início às nossas atividades. Vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece, a nossa oração. Quem está entrando aí na internet, você não entrou no dia errado, não. É que nós estamos fazendo uma adaptação do estudo da nossa quarta para o domingo. Então é o tratamento sim também, tá? Então você que está aí na internet, você que está aí no canal, você não está em dia errado, o dia é esse mesmo. Vamos fazer aqui uma adaptação, um ajuste. Bom, como sempre fazemos, vamos inicialmente fazer a nossa prece. Depois nós vamos fazer algumas reflexões psicológicas. É o título do nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos lá então, pedir para a Flávia apagar a luz, e aí então a gente faz a nossa oração. Vamos orar. Busquemos neste momento criarmos mentalmente um vínculo, uma vinculação mais ostensiva com a casa, com a instituição. Porque toda a instituição erguida em nome de Jesus, ela tem uma vibração específica, ela tem uma energia fixa, de acordo com o que se faz dentro desta instituição. Vão se criando, digamos assim, camadas de proteção, camadas de energia. E quando vamos orar, e o nosso intuito, além de aprender, é também sermos tratados, precisamos, num primeiro momento, quem está no presencial e quem está em sua casa, não importa, fazermos esta conexão, pensarmos, mentalizarmos, não de qualquer jeito, mas com uma força mental muito grande, muito intensa, na estrutura física, que se desdobra para a estrutura espiritual, e a partir daí, já vamos sendo beneficiados pela própria vibração, aquilo que alguns espíritos chamam de egrégora. Vamos sendo beneficiados porque estamos vinculados nesta egrégora de energia, que vai sendo projetada sobre todos nós, e vai nos ajudando a tranquilizarmos, a serenarmos, para obtermos o que precisamos. Vale lembrar que o que precisamos nem sempre é o que nós queremos. Às vezes, o que a vida entende que nós mais precisamos é aquilo que menos queremos. E aí então teremos que ter uma habilidade para desenvolver em nós mesmos a resiliência, a adaptação, para que não venhamos a cair na armadilha da revolta, da não aceitação. Ajuda muito se também fizermos o nosso exercício, não só de vinculação à instituição, mas de respiração, de desligamento mental das preocupações extras espirituais, para que aquela dor de cabeça, aquele problema na coluna, aquela dificuldade estomacal,
aquele problema localizado nas cordas vocais, talvez no músculo cardíaco, no fígado, na vesícula, no pâncreas, no intestino, para aquelas dores originárias de uma artrite, de um reumatismo, de uma fibromialgia, possam todas estas enfermidades serem amenizadas a partir da nossa boa vontade, a partir da nossa consciência do quanto precisamos participar do processo de cura. E agora sim, alcançando esse ápice de tranquilidade, de paz interior, que conseguimos estabelecer, vamos estudar, e enquanto estudamos, somos tratados pela equipe espiritual. Que Jesus nos fortaleça, assim seja. Muito bem, nós vamos hoje aqui responder algumas perguntas no campo das emoções, no campo psicológico, que é um tema que nos interessa a todos. Eu dizia essa semana a uma pessoa que nós ouvimos falar muito no nosso movimento espírita da reforma íntima. E a reforma íntima, ela é colocada como a grande prioridade, fazermos a reforma interior. Mas se nós analisarmos criteriosamente este tema, nós vamos entender, vamos compreender que a reforma íntima não é a prioridade. A reforma íntima, poderíamos dizer, é a segunda coisa mais importante nesse processo. A primeira é descobrirmos o que precisa ser reformado. Ninguém, em sã consciência, vai fazer uma reforma na sua casa e vai deixar o pedreiro decidir o que é para ser reformado. Obviamente, quando você decide modificar algo na sua residência e o pedreiro lhe pergunta o que é para ser feito, você vai dizer: olha, a sala você só joga uma mão de tinta, tá ótimo. A cozinha você tampa aqueles trincos. Já a varanda, essa não tem salvação. Você simplesmente derruba e faz outra. E assim, você determina ao pedreiro, porque você é o dono da casa, o que precisa ser feito. Não é para derrubar tudo e fazer de novo. Não é para mexer em tudo. São coisas diferentes. A reforma íntima é o mesmo processo. Não adianta eu me aventurar no processo desta reforma interior se eu não souber o que precisa ser reformado. Porque tem muita coisa em nós que está bom do jeito que está. Tem muita coisa em nós que está péssimo como está. E tem muita coisa em nós que nós sequer sabemos que precisa ser reformado. Então, esse processo de identificação é o grande exercício. Se eu estou triste, eu não posso querer resolver o meu problema da tristeza sem descobrir primeiro de onde vem a tristeza. Quando você está triste, por exemplo, qual é o sentimento predominante? Porque em qualquer situação de dor emocional, existe um sentimento predominante. Qual o sentimento predominante quando você está triste? É a frustração? É a raiva? É a indignação? O que realmente acontece dentro de você que te empurra para a tristeza? E isso é saber o que precisa ser reformado. Porque nós sabemos, e não é de hoje, que muitas emoções, muitos sentimentos camuflam outros sentimentos. Muitas emoções que nós sentimos não são exatamente aquelas emoções, o problema que carregamos, são outras tantas que nós ainda não conseguimos identificar. Então todo o processo terapêutico, para quem faz uma terapia, ou todo o estudo dessa natureza,
onde nós trabalhamos o psicológico, tem esta finalidade: identificar o que precisa ser modificado. Embora esse não seja o papel de quem está expondo. Se nós estamos assistindo um estudo desta natureza, o meu papel, que estou aqui falando, é jogar no ar as possibilidades, é indicar o que pode ser, é sobretudo fazer as pessoas pensarem, mas somente nós, individualmente, sozinhos, ou diante de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta, que vamos conseguir identificar com mais clareza o que é que está acontecendo em nós. Só de inconsciente, nós temos que lidar com 3, porque veio Freud e falou do inconsciente pessoal, consciente, semiconsciente e inconsciente. Veio Jung mais tarde, iria nos trazer a informação do inconsciente coletivo, aquilo que nos influencia. E quando nós estudamos Kardec, de certa forma, nós podemos chamar o nosso passado de inconsciente espiritual, daquilo que está arquivado no nosso perispírito, de traumas, de lutas, de equívocos, que nós ainda não tivemos acesso. Então, olha como é complexa estas buscas. Então, é por isso que a gente tem que fazer esse exercício, tá certo? Bom, primeira pergunta, vamos lá. Feita a introdução, vamos para a primeira pergunta. O que são os gatilhos no que diz respeito aos problemas emocionais? É assim, gatilho é tudo aquilo que te remete a uma situação vivida anteriormente, que na maioria das vezes te fez sofrer. E nós sabemos disso que eu vou dizer agora, mas eu vou explicar de novo para que a gente possa responder a pergunta. Todos nós sabemos que os traumas vividos na infância, que não são superados, que não são digeridos, eles são arremessados para o inconsciente é como se fosse o nosso porão, e lá do inconsciente, sem que tenhamos consciência, e Jung, uma vez mais lembrando, Jung, ele dizia que um dos objetivos fundamentais da vida é tornar consciente o que é inconsciente. Porque para a maioria de nós achamos que sabemos o que fazemos, mas não sabemos. Uma porcentagem imensa daquilo que nós fazemos, achando que nós estamos fazendo no bom uso do nosso livre-arbítrio, nós estamos sendo inspirados por um automatismo que está sendo coordenado pelo aquilo que nós temos no inconsciente. E como nós não conhecemos, nós não conseguimos identificar. E aí podemos aqui, para que não fique dúvidas, citar um exemplo clássico, que qualquer aula de psicanálise nos traz, da menina frágil, que não teve o amor do pai, que não teve a presença do pai, ou teve que lidar com um pai alcoólatra, e aquilo gerou um vácuo, aquilo gerou um vazio existencial, que foi para o inconsciente e lá ficou. E aquela menina cresceu com a falta, a ausência da figura paterna, e aquilo não sendo trabalhado, vai muitas vezes, não todas é claro, empurrar aquela menina, que hoje é uma mulher, para relacionamentos complexos, geralmente com pessoas problemáticas, com pessoas alcoólatras, se o pai tenha sido alcoólatra, com pessoas bem mais velhas, e ela vai jurar que é amor, que é paixão, mas o mecanismo que existe ali é uma tentativa de preencher esse vazio que foi aberto pela ausência do pai. E como isso está a nível inconsciente, ela não sabe, mas isso controla as escolhas que ela faz nos relacionamentos. Olha só que coisa interessante. E assim, e um monte de coisa assim funciona. Então na infância nós trazemos um monte de coisa, porão, inconsciente. Das encarnações passadas nós trazemos um monte de coisa, porão, inconsciente. Quando eu vivo uma situação, o gatilho é justamente o que faz assim, ó, bum, e traz aquilo de volta.
Então eu estou bem, estou legal, estou feliz, aparentemente feliz. Aí eu vou numa loja e está tendo uma grande promoção, uma promoção imperdível, sobre o Dia dos Pais, o presente para o seu pai querido, o seu herói. Pronto. Seu pai morreu com ódio de você, e seu pai morreu sem você pedir perdão para ele. Pronto, eclodiu. Aí a pessoa já sai dali com depressão. E aí a gente vai dizer assim: nossa, mas que coisa interessante, fulano não tinha nada, e de repente, não é que não tinha nada, aquilo estava debaixo do tapete, aquilo estava escondido, mas a hora que ela teve contato com essa situação, a coisa veio à tona. Eu já tratei de um caso, aí não da infância, mas de encarnação passada, há muitos anos atrás, de uma moça que entrou em depressão profunda, após a amiga ter rompido a amizade com ela e ter ido se juntar a uma inimiga sua. Convenhamos, é uma coisa desagradável, sem dúvida, mas não a ponto de levar para uma depressão. Concordam comigo? E nas investigações nós pudemos detectar que ela havia sofrido uma traição muito grande de uma grande amiga numa reencarnação passada, que a enganou para ficar com seu marido. Quando a amiga, na encarnação atual, teve a atitude, gatilho, pronto, veio a tristeza que já estava lá. Por isso que muitas pessoas, algumas, não todas elas, né? É até uma coisa engraçada. Uma vez uma pessoa me disse assim: Aguinaldo, eu vou parar de fazer terapia. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu estou piorando em vez de melhorar. Eu disse: você está piorando por quê? Uai, eu cheguei aqui com 2 problemas, já estou com 5. Então está piorando. É que na verdade, olha só que coisa interessante, os 5 estavam lá, só que ela só tinha consciência de 2. À medida que ela foi fazendo o processo e se conhecendo melhor, e usando a sua honestidade, e mergulhando dentro de si mesma, ela foi descobrindo outras situações que até então ela não sabia. É claro que, por exemplo, existem os gatilhos positivos. O cheiro de café pode nos remeter à nossa infância. Quem aqui morou no sítio deve se lembrar do avô, da avó torrando café. Vocês sabem o que é torrar café? Sabe, né? Sabe, né? Quem não sabe eu não vou explicar não. Vocês que vai ler, entra na internet e descobre. Eu não vou ficar falando o que é não, dá muito trabalho, né? Então aquele cheiro de café torrado, né? Que a avó e o avô ficavam lá horas para torrar aquele café, e de repente quando você sente um cheiro de café, uma música, você ouve uma música que estava tocando quando você recebeu a notícia da morte da sua mãe, marcou. Quando você ouvir aquela música de novo, o gatilho, pronto, vem à tona. Então isso é gatilho. São as circunstâncias, as situações, até mesmo os diálogos, as músicas, que nos remete a situações vividas, as traumáticas não resolvidas, as agradáveis que vão servir para uma doce lembrança sem maiores consequências. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vamos lá. Segunda pergunta: como aprender a desenvolver a autoestima sem se tornar egoísta? Bom, o que a gente precisa aqui? Separar as coisas e entender um pouco de língua portuguesa, o significado. São coisas diferentes. Por exemplo, quando eu falo de empatia, eu estou me referindo, entre outras coisas, numa definição bem objetiva, da nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Aliás, uma virtude que, se nós desenvolvêssemos mais, metade dos nossos problemas desapareceriam. Porque quando você faz o exercício da empatia e se coloca no lugar do outro, olhando para a situação com o olhar do outro, você julga menos. Você não vai para o embate. Então você levanta de manhã, vai para o teu trabalho, já assim, não com muita vontade, é segunda-feira. E convenhamos que ninguém merece segunda-feira. E logo 7h30 da manhã já chega um cliente seu, alterado, perturbado, desequilibrado, te maltrata porque comprou um produto e não era o produto que ele queria, mas você não tem culpa.
Mas ele acha que você tem que resolver, e você até diz para ele, não, mas eu vou falar com o gerente, e vamos ver, deixa aqui o produto, não, mas eu quero resolver agora, e você diz que não é possível, ele te xinga, fala palavrão, altera a voz. Aí, para você se proteger, para você não entrar na frequência vibratória daquele sujeito, 7h30 da manhã, você faz o exercício da empatia, você pensa assim, puxa vida, para uma pessoa, 7h30 da manhã, estar tão alterada, estar tão nervosa, estar tão desequilibrada, é porque ela deve estar muito doente, é porque ela deve estar muito perturbada. Essa pessoa não precisa da minha raiva, precisa da minha oração. Pronto, isso é empatia. Isso é empatia. Você compreende a situação do outro. A autoestima não implica em você esquecer dos outros. A autoestima ou autoamor, que está lá no Evangelho. O Evangelho fala de autoestima, o Evangelho segundo o Espiritismo. Devereis amar o vosso próximo como a si mesmo. Isso é autoamor, isso é autoestima, sem exclusão. Não é porque eu me amo que eu não vou amar o próximo. O egoísmo, sim. O egoísmo é quando você só ama os seus interesses. Em primeiro lugar é você, segundo você, terceiro você, quarto você também. Os outros que se danem. Isso é egoísmo. A autoestima é você se amar, mas também amar as outras pessoas. Autoabandono é você amar só as pessoas e não amar você. Ok? Isso é autoabandono. Aguinaldo, mas a gente amar as pessoas e não se amar, isso não seria renúncia? Isso não seria abnegação? Isso não seria uma coisa positiva? Depende. Depende do que te levou a agir daquela forma. Porque nós podemos parecer que temos virtudes, e as nossas virtudes são defeitos. Eu não quero entrar muito hoje nos mecanismos de defesa, porque a gente vai falar deles num domingo próximo. Mas eu posso, por exemplo, achar que determinada postura minha, isso eu vou falar hoje daqui a pouco, é uma grande qualidade e ali é apenas uma compensação. Eu posso achar que uma pessoa, ela é muito pior do que eu, e eu estar ali simplesmente fazendo uma projeção, projetando no outro o que eu realmente sou, mas eu transfiro para o outro. Então assim, são coisas diferentes. Autoestima, empatia, egoísmo, autoabandono, empatia. Então cada qual tem uma definição específica que a gente precisa entender. Então, autoestima, autoamor, a princípio, não tem nada a ver com egoísmo. Não tem nada a ver com egoísmo. Quando eu não consigo conduzir isso, aí sim eu posso caminhar para o egoísmo. Os outros que se danem, eu só vou pensar em mim. Certo? Deu para entender a diferença? Deu, né? Terceira pergunta. Quais são as consequências do auto-engano? Eu falava ainda outro dia sobre esse tema, que foi um dos temas que nós falamos lá em Ilhéus, na Bahia, mencionando, até eu tive uma experiência muito bacana lá em Ilhéus. Acho que eu posso me reportar a ela, porque é uma coisa positiva. São coisas assim que deixam a gente feliz, né? Eu me reportei em uma das palestras, daqui a pouco eu volto aqui para o auto-engano, não essa, mas na minha segunda palestra, a de sábado. Eu me reportei a uma história que eu já contei aqui algumas vezes. A maioria de vocês devem estar lembrados de uma cliente que eu tive, que chegou na clínica e me pediu que eu a ensinasse a morrer. Eu imaginei que se tratasse de um caso de uma pessoa que estava pensando em suicídio, mas aí eu percebi que não era, porque ela foi contando a sua história, que ela tinha uma doença grave, uma doença incurável, ela a gente tinha tratado aqui, Rio Preto, Barreto, São Paulo, última instância São Paulo, numa tentativa de um tratamento novo que não surtiu efeito. Então o médico chegou para ela e disse que o câncer já havia avançado, estava com metástase nos ossos, nos pulmões, e que não havia mais nada para ser feito. Ela poderia voltar para casa,
ela iria morrer. 32, 33 anos. E aí ela me disse assim: então, Aguinaldo, na primeira vez que ela me procurou, eu nunca me interessei muito, esse negócio de vida espiritual, morre, tem vida do lado de lá, a gente continua viva, eu nunca quis saber muito disso não, mas agora que eu vou morrer, agora eu me interessei, porque já que eu vou morrer, eu tenho que saber para onde que eu vou. Então eu queria saber, eu queria que você me ensinasse a morrer. Como é que é morrer? Eu quero saber se dói, se demora, se a gente vai saber que morreu, se a gente não vai saber. Então eu vim aqui para isso. Ele disse: tá, e quanto tempo nós temos? Ela disse assim: ó, o médico falou que na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, 6 meses. Na melhor das hipóteses, 1 ano. Eu falei: não, nesse tempo eu te ensino a morrer bem, fica tranquilo que você vai morrer maravilhosamente bem. E nós começamos a terapia. E depois dessa conversa, eu ainda fiz terapia com ela quase 5 anos. Quase 5 anos. E o que explica isso? A sua alegria de viver, o seu prazer de viver, a sua vontade de viver. Então, quando ela ficava careca, por causa da quimioterapia, ela chegava brincando, dizia: olha, eu estou careca, você está vendo como eu fiquei uma mulher mais sexy, sem cabelo, e todo mundo brincava, e a gente sorria. Ela só chegou triste e chorosa na última vez, na última terapia. Ela já estava muito debilitada, o câncer no pulmão havia crescido bastante, então ela tinha dificuldade para falar, para recuperar, até para tomar banho. Eu disse: que nada, você vai vir aqui muitas vezes ainda. Ela disse assim para mim: você sabe que é a última, você sabe que essa é a última vez que eu venho aqui. Não, que nada. Você sabe que é. E esse dia ela chorou, foi a única vez, e 2 semanas depois ela desencarnou. E eu contei essa história, e quando eu terminei a palestra, Lindomar me disse assim: olha, a moça estava lá, enquanto você falava dela, ela dançava e brincava perto de você. E ela está tão bem que quando você falou que ela chegava careca, ela ficou careca na hora que você falou. E em seguida fez o cabelo crescer de novo. Sorrindo muito, dançando muito, e ela pediu para te perguntar uma coisa. Ela disse que você ensinou muito bem ela a morrer. E se você quer que ela venha te ensinar a você morrer. Eu digo: não, fala para ela que pode demorar bastante, por enquanto não estou interessado, né? Então assim, e ela desencarnou, acho que menos de 2 anos, né? Uns 2 anos que ela desencarnou, e ela se recuperou muito rápido, está muito bem. Então essas coisas assim, são impressionantes, né? São coisas assim que faz a gente ficar muito feliz com essas narrativas reais, verdadeiras ali. Bom, voltando para o auto-engano. O auto-engano não é simplesmente uma mentira que nós contamos para nós mesmos. O auto-engano, ele é muito mais complexo, é muito mais difícil. Por quê? Porque se eu chego para uma pessoa que não sabe lidar com o seu corpo, e é sempre bom dizer isto, porque algo que eu digo sobre o corpo de alguém nunca é ofensivo se aquela pessoa lida muito bem com isso. A pessoa é muito baixa, a pessoa é muito magra, a pessoa é muito alta, a pessoa é branca, a pessoa é morena. Se ela está bem com ela mesma, não sou ofensa. Você pode brincar, você pode fazer gozação, não tem problema nenhum. Mas agora, quando você diz alguma coisa que a pessoa não sabe lidar, aí é um problema. Então, quando você diz assim para uma pessoa: nossa, você engordou, né? Ela diz assim: não, é que eu tenho estômago alto. Certo? Não dá, né? Essa expressão, estômago alto, é o auto-engano. Agora veja, olha que coisa delicada, como não é simples. Porque se a pessoa admitir que engordou, isso gera implicações. Quais implicações? Bom, vou ter que parar de comer pizza, vou ter que parar de beber refrigerante, vou ter que ir para uma academia, vou ter que fazer um regime, mas ela não quer. Ela não quer mudar os seus hábitos. E se ela tiver que mudar os seus hábitos, a partir do momento que ela admitiu que está mais gorda, ela vai entrar num conflito. E como nós não queremos o conflito, é genético, é tireoide. Nós não vamos, isso é auto-engano. E é um problema sério.
porque nós vamos mascarando realidades gravíssimas, que precisariam ser superadas. Um outro exemplo de auto-engano, muito legal. Essa vai para a Flávia, que é professora. O professor mandou chamar o pai do aluno, e disse assim: olha, eu mandei chamar o senhor aqui, porque realmente o seu filho não está se comportando bem. O comportamento dele está horroroso. O que é que o senhor tem para me dizer? E o pai disse assim: professor, é engraçado, quando o meu filho se comporta mal lá em casa, eu não mando chamar o senhor. Isso é auto-engano, né? Isso é auto-engano do pai. Então assim, e as consequências, elas são muito graves, porque nós não evoluímos, nós não modificamos, nós não caminhamos, nós não melhoramos, nós vamos nos enganando. E com coisas graves. Eu tenho exemplo aqui do corpo, de estar mais gordinho, menos gordinho, que é coisa básica, mas em coisas muito sérias também, né? Que o auto-engano a gente pode chamar também de um mecanismo de defesa, que é quando você foge do autoconfronto. Esse é o grande problema, certo? Então vamos aí parar de falar que temos estômago alto. Bom, no meu caso, eu estou obedecendo o médico. Já quero dizer claro. O médico disse assim para mim: olha, você precisa fazer muita academia. Está bem? Você precisa emagrecer. Está bem? Ele disse: mas vá devagar. Começa devagar. Então eu estou seguindo a orientação médica. Essa semana eu já passei em frente à academia. Semana que vem eu vou passar na parte de trás. No próximo mês eu entro para ver quanto que é o valor. Ele mandou ir devagar, eu estou devagar, né? Até chegar o dia de eu começar. Então eu estou indo devagar. Vamos lá, próxima pergunta. É verdade que podemos fugir para o trabalho para não enfrentarmos as nossas questões pessoais? Todo devotamento, toda a dedicação muito intensa a algo tem um indício de compensação. Não só o trabalho. Aqui a pergunta está em relação ao trabalho, mas pode ser em relação a qualquer coisa. Quando nós não suportamos um defeito na outra pessoa, a ponto daquilo nos deixar indignados, transtornados, nós temos um pouco daquilo em nós. Você ainda não descobriu, mas você tem. Porque na verdade a sua raiva é de você, projetada no outro. E quando eu me dedico muito a uma coisa, eu posso estar tentando compensar outra. Então eu posso, por exemplo, me achar uma pessoa pouco inteligente. Eu acho que eu não sou inteligente, eu não sou uma pessoa carismática, e por não ser inteligente, por não ser carismático, eu passo a morar na academia. E vou na academia a semana toda, 3 vezes por dia, para desenvolver músculos. Isso é compensação. Compensação, certo? Então eu posso ir para a bebida, para tentar compensar. Eu posso ir para as drogas, para tentar compensar. Eu posso criar um mecanismo de defesa. Se eu tenho muitos complexos, se eu me vejo como uma pessoa frágil, eu posso me tornar uma pessoa grossa, uma pessoa mal educada, uma pessoa que a gente tem até medo de conversar. Sabe aquela pessoa que dá patada em todo mundo? Que é assim horrível de você conversar? Você pode anotar, é uma pessoa que tem complexos profundos. E como ela não quer deixar que as pessoas saibam, ela se fecha na agressividade. Ô fulano, o que foi? O que é? Está querendo alguma coisa? Pronto, bem que você queria, você já não quer mais. Fala: não quero nada não, tchau, até logo. Isso é um mecanismo de defesa. E o trabalho, embora seja uma coisa boa, a gente vai fugindo de alguma coisa. Então eu acho que muita gente aqui gosta de trabalhar. Continue gostando, não vai deixar de gostar de trabalhar não. Mas assim, qualquer um de nós precisamos fazer uma avaliação um pouco mais profunda, para a gente tentar verificar se nós não estamos aí compensando alguma coisa, certo? Eu dei o exemplo da academia, pode ser ao contrário. A pessoa pode não se achar atraente fisicamente, então na avaliação dela, porque a avaliação é sempre da pessoa, não é dos outros, é da pessoa. Ela pode achar que o seu corpo é feio, que o seu corpo é muito mirrado, que ela não consegue desenvolver na academia. Ela vai se matar de estudar para ser um gênio.
numa tentativa de compensar uma coisa que ela não pode lidar ou que ela não consegue lidar. Então a gente tem que avaliar isso com calma. Isso é tão grave que eu já vi, acreditem, eu já vi muitos casos assim, que aí é onde a gente cria o equívoco. Você tem lá a pessoa dedicada ao centro, às vezes é um dirigente ou é um médium, e aquela pessoa, não é todo mundo não, mas aquela pessoa que tem uma dedicação extrema, que é um cara fracassado profissionalmente. Abriu uma loja, fechou, tentou outro negócio, não deu certo, começou outro ramo, também faliu. E como a pessoa é frustrada, ela tenta criar uma compensação aonde? No centro que ela dirige, por exemplo. E aí é a pessoa que faz tudo no centro. E para todo mundo é a pessoa mais caridosa no mundo, só que ninguém sabe que há um conflito, que há um medo, e a pessoa está ali numa tentativa de compensação. Então a compensação é um mecanismo de defesa. Toda vez que você ouvir falar mecanismo de defesa, e repito, não vou entrar muito nesse tema, que eu vou falar sobre isso em um domingo. Toda vez que você ouvir falar sobre mecanismo de defesa, ou mecanismo de fuga, ou mecanismo escapista, que é um outro termo que muitos estudiosos usam, tem esse significado. Eu tentando fugir do autoconfronto. Porque qual é o objetivo? Fugir do autoconfronto. Aguinaldo, mas se a pessoa está fazendo reforma íntima, se a pessoa está indo no centro, se a pessoa está querendo ser melhor, por que a pessoa faria isso? Pela dor, pelo sofrimento causado pelo fato de você se encarar como você é. Quem já fez isso sabe quanto dói. Quem está levando a sério transformação interior e está se olhando no espelho da consciência, sabe o quanto dói. Porque nós já estamos num nível de consciência que a gente sabe perfeitamente as burradas que está fazendo. Você pode até dizer, não, eu não fui no centro hoje, porque assim estava chovendo, e não é que o meu portão só abre com controle remoto, e deu um raio lá perto de casa, e acabou a energia, e aí eu não pude sair, porque eu não tinha como abrir o portão. Aí você não podia pedir carona para alguém? Mas eu não queria incomodar. Todo mundo pode acreditar na sua história, menos você, porque o que você está fazendo aí é arranjando uma imensa desculpa para não admitir que naquele dia a preguiça falou mais alto e você não queria sair do sofá. Você sabe, a gente sabe. Você pode mentir para qualquer um, menos para você. Tem gente que mente para si e acredita que é verdade, tem isso também. Tem gente que mente para si mesmo e acredita na mentira que está contando, isso é verdade. Mas na grande parte das vezes, nós sabemos que estamos mentindo, mas como o confronto é difícil, eu prefiro continuar ali, mentindo, ok? Vamos aqui para a próxima. Dor e sofrimento são as mesmas coisas? Numa análise espiritual, não. A gente entende como dor aquele processo que todos nós estamos sujeitos, desde uma dor de dente, até a dor da perda de um ente querido, passando por uma dor emocional, passando por uma dor física, de uma cirurgia, de um acidente, etc, etc. Sofrimento, ele é gerado a partir da forma como eu lido com a dor. Então eu posso experimentar a dor sem experimentar o sofrimento, a depender de como eu me posiciono perante a dor. Deu para entender? Eu posso perder um ente querido, eu tenho uma dor, perdi um ente querido, é uma dor, para todo mundo é igual, mas a partir daquela dor, eu não aceito, eu me revolto, eu brigo com Deus, eu mergulho na depressão, eu choro todo dia, aí é sofrimento, que eu não precisava, se eu tivesse compreendido melhor a dor da perda do ente querido. Então a gente entende mais ou menos desse jeito, o sofrimento, como disse o José de Moraes, a dor é para todos, o sofrimento é opcional. Depende de como eu me posiciono frente àquela dor, aquele desafio que eu estou vivendo, ok? Então tem essa diferença. Ainda porque a gente também tem que lembrar que quase sempre sofrimento é escolha. Pode ser uma escolha atual ou uma escolha passada, mas é escolha. Eu nunca vou viver uma situação de dor se aquilo não passou
naturalmente pelo processo do plantio e da colheita. O que é que nós colhemos? Ó, uma pergunta bem boba. O que é que nós colhemos que não foi plantado por nós? Nada. Nada. Não existe nada que você venha colher que não foi plantado por você. Ah, mas eu era inexperiente, eu não sabia. Tudo bem. Ninguém está dizendo que você fez de propósito. Pode ter sido nessa encarnação, pode ter sido na tua adolescência, pode ter sido na outra encarnação, pode ser porque você não sabia, só pode ser porque você não tinha consciência. Está valendo. Tudo bem. Só que você plantou. Então, em algum momento, você vai ter que colher. Se você está melhor espiritualmente, você vai colher aquilo de uma forma mais tranquila. Vocês concordam comigo? Por exemplo, vamos pensar numa coisa grave, tá? Nós demos o exemplo agora há pouco lá da minha cliente. Qual seria a sua reação se em dado momento da sua vida, você fosse diagnosticado com câncer invasivo, grave, já com metástase, com grande risco de desencarnação? Esse é o diagnóstico do médico para você. Está aqui os exames, você tem isso. Mas doutor, você vai para Barretos fazer quimioterapia, depois vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer uma radioterapia, mas vamos fazer isso e ver quanto tempo vai dar para fazer. Como é que você reagiria? É uma dor, concorda? Ninguém vai lidar com isso sorrindo, feliz. Ah, que legal, eu tenho câncer, que maravilha. Ninguém vai lidar, não é? Ninguém. Aí, qual é a intensidade que você vai chorar, que você vai ficar triste? Qual é a intensidade que você vai duvidar da existência de Deus? Qual é a intensidade que você vai brigar com a vida? Qual é a intensidade que você vai dizer assim, você quer saber, também não vou ajudar mais ninguém não. Trabalhei tanto, fiz tanta caridade para acontecer isso comigo. Não, fazer o bem não vale a pena não, que todo mundo morre, eu já vou morrer mesmo. Aí nessa hora, a depender do seu entendimento e da sua postura, aí você pode sofrer mais do que você precisava. Você tem a dor do câncer, que é fato, está ali. Até eu estava lendo um livro do Dr. Lair Ribeiro, o câncer sobre uma outra ótica, é um livro só que ele fala sobre câncer. Ele diz que tem hoje catalogado mais de 250 tipos de câncer, e ali, além de falar da questão genética, da questão da alimentação, da questão dos hábitos, ele coloca no livro, em um dos capítulos, as causas emocionais do câncer. As causas emocionais. Coloca todas as outras também, alimentação, o que eu disse aqui, genética, que tudo isso pode causar o câncer, sem dúvida alguma. Mas ele coloca também a questão emocional. Inclusive, ele cita pesquisas, de uma pesquisa que foi feita, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, de mulheres que foram expostas, um número X de mulheres, que foram expostas a episódios traumáticos, estressantes. Foi-se diagnosticado que estas mulheres, lidando com situações traumáticas, estressantes, desenvolveram 15 vezes mais possibilidade de ter câncer do que uma pessoa que não foi exposta a isso, do que uma mulher que não foi exposta a isso, Então aí a gente tem a certeza de como o nosso emocional pode nos adoecer. Então a gente tem que saber lidar com essas questões. Penúltima pergunta, nós já estamos acabando. Eu vou contar isso aqui, tudo bem. Eu atendi uma pessoa uma vez no centro, e a pessoa disse assim para mim, Aguinaldo, eu estou com um obsessor terrível. Eu digo, é mesmo? Esse obsessor tem 2 objetivos. Eu disse, qual? Me deixar cego ou me colocar numa cadeira de roda? Mas por quê? Não, porque tem hora que ele ataca os meus olhos, que eu não enxergo nada, tudo escuridão. E tem horas que ele ataca a minha coluna, que a sensação que eu tenho é que realmente eu vou ficar paralítico. O que é que você poderia me dizer? Aí eu disse assim para ela, olha, realmente seu caso é grave, e eu vou te dar uma informação, não é um obsessor, é 2. É 2? Eu digo, é 2. Eu sabia, eu tinha certeza, eu achei que ela até ficou feliz, porque assim, ela estava, sabe, eu tinha certeza que eu tinha esses obsessores. Falei, inclusive, eles estão aqui perto de mim, estão dando o nome, estão falando o nome, estão, a senhora gostaria de saber? Eu gostaria, por favor, o senhor me conte. Então vamos lá, o que está tentando fazer a senhora ficar cega, chama-se irmão catarata.
E o que está tentando colocar a senhora na cadeira de roda, irmão, bico de papagaio, porque é o que a senhora tem, né? Nada além disso. O envelhecimento natural do corpo, que todos nós vamos passar, alguns acentuadamente, outros menos, aí sim, também de acordo com a genética, com a vida que teve, essa coisa toda. Alguns vão ter sérios problemas na terceira idade, outros vão ter menos problema na terceira idade, mas isso não tem a ver com obsessão, isso não tem a ver com karma, isso não tem a ver com a situação do indivíduo, que aí é para todo mundo, beleza? Como lidar com a tristeza? Bom, isso aqui eu já expliquei no comecinho. Tente identificar a emoção predominante na tristeza. O que é que você sentiu antes da tristeza? Talvez aí esteja a resposta. E a última pergunta, que hoje a gente vai fazer a prece para o tratamento, o mundo está muito rápido, em todos os sentidos. Temos que nos adaptar a este mundo rápido? Nem sempre, nem sempre. Hoje nós estamos vivendo, não sei se vocês já ouviram esse termo, uma solidão acompanhada. Solidão acompanhada, preste atenção nesse termo, esse termo vai ser muito usado ainda, que é quando você está com as pessoas, mas está sozinho. Eu de vez em quando vou, quando alguém paga a janta para mim, e já aí fica uma dica para os ouvintes, quando alguém paga uma janta para mim, assim, num lugar chique, né? Não vai, eu vou pagar a janta para você aonde? Do espetinho. Vai tomar banho, espetinho eu como todo dia. Não, eu não vou fazer propaganda de graça, não vou falar o nome do restaurante, não vou fazer propaganda, não estão me dando dinheiro para nada. Mas é nesse daí mesmo. Quando alguém me paga uma janta, eu acho tão engraçado, você tem lá assim, jantares românticos, sabe? Você vê que é romântico, está lá o casal, né? Tem lá tudo. Cara, cada um está no seu celular. E eu fico olhando para aquilo, eu digo, por que a pessoa saiu de casa? E eu fico, será que eles estão se comunicando pelo celular? Porque é uma coisa impressionante. O que eu vejo também, e eu acho isso assim, uma tragédia. Eu não sou tão severo, eu acho que toda criança tem que ter acesso à rede social, à internet. Se você colocar um horário certo, né, o programa certo, o desenho certinho que está assistindo, de boa, né? A minha filha Miriam que é neurótica com isso, mas é porque ela é neurótica, né? Mas eu acho que vale a pena. Agora, os pais sentam para jantar, também ainda no restaurante, e bota lá o negócio lá para criança, aí não é celular, como é que chama aquele teu negócio? Tablet, rapaz, e a menina que vá lá no tablet, não enche o saco não, fica aí. E assim a gente vê esse comportamento da internet, das redes sociais, de estarmos conectados 24 horas por dia, uma coisa muito neurótica, uma doença. Aliás, isso já tem um nome, eu não vou me lembrar agora, mas já está catalogado a doença. O microfone? Baixou um pouquinho. Mas já estou no finalzinho, não tem problema não. Isso. Não, erga um pouquinho. Aí, já melhorou. Obrigado, Flávio, já melhorou. Tem um nome isso, que é a dependência de rede social, a dependência da internet, coisa dessa natureza. É uma coisa impressionante. Então, assim, nós estamos vivendo essa situação. Eu acho isso extremamente grave. As pessoas estão sozinhas. Então, assim, vou propor uma pergunta para vocês, para encerrar, para a gente ir para a prece. O que é para nós? Não é para vocês, é para nós. O que é que temos feito nas horas livres? Como temos ocupado as nossas horas livres? O que é que temos feito com as nossas horas livres? A gente precisa pensar nisso, porque senão a gente está se comprometendo. Tá certo? Bom, pessoal, vamos lá à nossa oração então, para a gente concluir. Os irmãos que estão na internet, a gente pede aí que fiquem ainda mais relaxados, mais conectados, para podermos encerrar. Pode apagar a luz, Flávia, por favor. Vamos orar. E do conhecimento de todos nós, ou pelo menos da maioria de nós, o que foi dito há alguns séculos atrás por um grande pensador,
que naquela época afirmou que o homem moderno havia perdido o endereço de Deus. Talvez isto esteja acontecendo com as gerações, não falando apenas da atual, mas das últimas gerações que têm vindo habitar o orbe terrestre. E eu não me refiro aqui ao Deus apresentado pelas religiões. Eu não me refiro aqui propriamente ao Deus como sendo o Criador do universo, ou, numa linguagem mais poética, o nosso Pai, como afirmou Jesus, ou ainda numa linguagem consoladora, o amor, como definiu João Evangelista. Mas eu me refiro principalmente ao Deus interior. Perder o endereço de Deus significa que a humanidade tem caminhado para fora e não tem feito o caminho para dentro de si mesma. Basta observarmos a própria tecnologia, os avanços extraordinários que a indústria tem alcançado. Um celular de última geração, o mais sofisticado, ele só é até o mês seguinte, quando lança um ainda mais capacitado, que é até o mês seguinte, quando lançam outro. As viagens interplanetárias fez com que o homem pudesse chegar à Lua, proporcionou à humanidade informações detalhadas sobre vários planetas do nosso sistema solar. As sondas enviadas para vários planetas mostrou que o homem, talvez num tempo muito curto, possa vir passar as suas férias em Júpiter. Assim também como avançou a medicina. Hoje um médico consegue fazer uma cirurgia do coração num bebê que ainda não nasceu, no útero materno, antes dele nascer. Então esta viagem para fora, esta busca pelo conhecimento, que necessariamente não é negativa, não é isso que estamos dizendo, mas tem ocupado a mente do homem de tal forma, não permitindo que ele viaje para dentro de si. Interessante e ao mesmo tempo trágico. Somos capazes de saber quantos planetas existem no nosso sistema solar. Somos capazes de responder, se alguém nos perguntar, quantas estrelas são visíveis a olho nu. Somos capazes de mencionar o nome de todos os países do nosso globo. Somos capazes, muitas vezes, de contas matemáticas dificílimas. No entanto, não sabemos ainda responder uma pergunta tão simples: quem somos nós? Quem somos nós? Sabemos onde trabalhamos, sabemos quanto queremos ganhar, sabemos onde é nossa casa, mas não sabemos o que viemos fazer no planeta. Somos capazes de sorrir de forma hipócrita,
de fazer críticas ácidas e descaridosas, mas não somos capazes de perdoar, de abraçar fraternalmente, de chamar alguém verdadeiramente de irmão e assim considerá-lo como tal. Esta é a humanidade que perdeu o endereço, e eu aqui mudaria a frase, perdeu o endereço de si mesma. O homem se distanciou tanto de si, se distanciou tanto dos caminhos que levam a Deus, que se perdeu nesse emaranhado do egoísmo, do consumismo, da pornografia, da exploração, do levar vantagem em tudo, e a essência ficou jogada num canto qualquer da vida, sem que nos lembremos dela. Então, meus amigos, meus irmãos, que desejam a cura, que desejam melhorar, façam por merecer, modifiquem em vocês mesmos esse processo. Ainda que o mundo não se modifique, modifique você. Ainda que a humanidade continue como está, deixe de ser assim você. Porque quem busca saúde é você. Portanto, pensemos muito sobre isto. Reflitamos sobre estas ponderações tão relevantes para os dias atuais. Que todos se sintam tratados, cuidados, abençoados pela misericórdia de Jesus de Nazaré. Fiquem em paz. Bom, pessoal.